comecei a série de mensagens sobre o quê? Sobre o quê? A missão da igreja. Nós temos visto, olha, essa igreja lotada, você está sendo atraído, é porque de alguma maneira o Espírito está agindo, porque Deus está fazendo, não é porque homem, não é porque um pastor, por causa de um louvor, não é por causa de estratégias, porque senão você não ia estar sentindo uma atmosfera e não ia estar tendo uma ação que a gente percebe que é do céu para a terra. Mas agora, qual é o objetivo disso? Por que você vem na igreja? Porque, pastor, eu vou porque eu estou precisando que Deus mude a minha esposa. Eu estou indo porque eu preciso ser curado. Eu estou indo porque eu preciso mudar de vida. Eu estou indo... Mas tá, e aí? Deus faz, Deus age. Qual é o propósito para a tua mudança? Não, eu quero mudar. Para quê? Eu quero ser abençoado. Para quê? Quando Deus chama Abraão, fala, eu vou te abençoar. Mas em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. A gente é abençoado para poder abençoar. Nós não nos reunimos aqui só para receber, pelo contrário, isso daqui se chama culto. Nós nos reunimos aqui para dar. Nós recebemos direção, nós recebemos muito do Senhor enquanto nós damos, porque a palavra dele fala, mais bem-aventurado ou mais do que feliz é aquele que dá. Quando nós damos, quando nós oferecemos, por isso que pessoas que muitas vezes vão na igreja, eu preciso de algo, daí eu vou nessa igreja, não gostei, porque eu não recebi o que eu preciso, eu vou lá na outra porque eu estou precisando disso, e nunca recebe, porque ele não entendeu que na verdade o que ele precisa é se oferecer a Deus, é entregar a Deus, porque daí, enquanto ele entrega, Deus o vai abençoando, Deus vai agindo, porque mais bem-aventurado, mais feliz é aquele que dá. Então nós como igreja estamos estudando e aprendendo, e eu comecei falando qual é o objetivo, a missão da igreja, e eu pedi para vocês fazerem algo. Alguém fez? Vocês lembram o que eu pedi? Lê Atos. Eu não vou pedir para vocês levantarem a mão, porque daí vocês vão ficar envergonhados e eu também. Mas se você leu, porque eu comecei a ler, e eu preciso fazer umas 3 mensagens, e é quase impossível. Para você ter uma noção, eu fui para o capítulo 10, porque até o capítulo 10 já tinha surgido umas 15 mensagens. Eu falei, não tem nem como. Então eu queria falar hoje dessa série, a missão da igreja. No capítulo 10, eu vou passar o tema já, mas eu queria falar que nessa altura, a igreja primitiva, quando Jesus deixa uma missão para eles, vocês vão por todo mundo pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as pessoas a guardarem tudo aquilo que eu ensinei a vocês, e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. E daí ele dá uma ordem, vocês fiquem em Jerusalém, reunidos ali, até que do alto vocês sejam revestidos, vocês recebam a promessa do meu Pai, o Espírito Santo. E quando vocês forem revestidos, esse Espírito vai gerar poder em vocês, e vocês vão ter condição de cumprir a missão do ID, de ser testemunha, de pregar o Evangelho, de cumprir a missão. A igreja não tem condição de cumprir a missão, se não for pelo e através do Espírito Santo de Deus. A igreja, para cumprir a sua missão, a missão que Deus confiou, ela precisa de poder, ela precisa de unção, ela precisa de ferramentas, de capacitação que só o Espírito Santo pode dar. Não basta só o meu conhecimento, aquilo que eu estudo da palavra de Deus, o que eu sei, o meu conhecimento intelectual, o meu dinheiro, os meus recursos. Não, isso não basta para nós cumprirmos a missão. Não basta nós termos um templo cheio, não basta nós termos posses, nós termos tudo aquilo que o homem pode gerar. Se não formos revestidos, capacitados, cheios do Espírito Santo, a igreja não vai conseguir cumprir a missão. Por isso que Jesus falou, fiquem em Jerusalém. Jesus podia falar assim, eu estou voltando, sai e começa a missão. Não, vocês não comecem a missão, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas daí em Atos 2, porque eles obedecem, eles se reúnem num só lugar, num só propósito, eles estão ali orando, se dedicando.
De repente em Atos 2, no Pentecoste vem, eles são revestidos, são cheios, são batizados no Espírito Santo, e ali eles recebem ousadias, tem sinais, os sinais das línguas ali que realmente testifica que eles receberam o Espírito Santo, e ali em diante eles passam a pregar, a testemunhar com ousadia, eles não têm mais medo. Antes, você pega lá, depois que Jesus foi morto e ressuscitou, lá em Mateus, final dos evangelhos, você vai perceber que eles estão sempre escondidos, eles estão de porta fechada, no lugar, com medo dos soldados. Mas em Atos você vai perceber, eles já não, indo nos lugares, nas praças, indo em direção, e eles sendo presos, levados para as autoridades da época, e eles, não, vocês vão parar de pregar sobre Jesus, parar de falar, e eles falam, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Eles não param, eles não têm mais medo, eles têm ousadia, eles têm autoridade. Por quê? Porque eles foram cheios e receberam o Espírito Santo. E nessa altura, eu vou lá para o capítulo 10, mas nessa altura a igreja já tinha recebido o Espírito Santo, sido capacitada, já estavam testemunhando e pregando o Evangelho com toda ousadia, já estavam experimentando milagres, curas, maravilhas, todos os sinais que Jesus já tinha falado que se eles fossem e crescem, os sinais os seguiriam. Eles já estavam experimentando conversões em massas. Numa pregação, 3.000 almas, depois mais 5.000 almas, as pessoas estavam vindo, recebendo, Jesus ia, o próprio Deus e o Espírito ia fazendo, trazendo as pessoas, agregando as pessoas nessa igreja que estava cumprindo a sua missão. Mas como tudo que quando a vontade de Deus é estabelecida, se existe ou se levanta uma oposição, então a igreja estava enfrentando ameaças, perseguições, prisões, dificuldades nessa época. Aqui já falo algo, meu querido, não tem como. Se você é daqueles que, nossa, eu fui para a igreja, comecei a tentar melhorar minha vida com Deus, me comprometer, as coisas pioraram. Mas sempre quando a gente está em direção à vontade de Deus, se levanta o inferno para tentar fazer a gente parar. Ele usa situações, usa a família, usa a enfermidade, usa tudo para de alguma maneira ver, para, porque se vocês continuarem, as portas do meu inferno não vão conseguir. Eu não consigo parar a igreja que permanece, que prevalece, que continua firme. Então ele tenta fazer de tudo para você não perseverar, para a igreja parar, para a igreja desistir. Então se você quer saber se você tem feito algo para Deus, se você está na direção certa, é se você tem luta. E aqui eu não preciso nem perguntar, quem está enfrentando luta aí? Mas eu quero dizer que essa igreja enfrentava leões, enfrentava arenas, enfrentava todas as situações, mas como foi cantado aqui, isso daí conseguiu parar a igreja? Nada para a igreja. Você pode enfrentar lutas, dificuldades, mas eu quero dizer que Jesus nos deu uma promessa: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e assim como eu faço cada um dos meus discípulos mais do que vencedor, em nome de Jesus. E eu quero, tema dessa mensagem, o impacto da igreja guiada, ou dirigida, ou cheia do Espírito Santo de Deus. Qual é o impacto? Se até o capítulo 10, se você ler, você já vai perceber o impacto, o estrago que essa igreja, o estrago no bom sentido, o alcance, o que ela conseguiu de resultado. Quando eu falo impacto, é o resultado da igreja que é guiada pelo Espírito Santo. E eu quero ir para o capítulo 10. Capítulo 10 todo, 47 versículos, eu não vou ler, lógico. Se você quiser ir lendo, eu vou narrar, eu vou ler até o versículo 8, depois eu começo a narrar. Mas eu poderia falar que é o Pentecoste dos gentios, é o nosso Pentecoste. Nós somos os gentios, nós não somos judeus. Todas as pessoas, tirando os judeus, o Pentecoste dos gentios começou aqui. E olha que interessante, numa casa
não foi num templo, foi numa casa, foi no ide dos discípulos. E o que isso tem a ver conosco, quais as lições? Então, você pode ler isso daí na tua casa, ou se você quiser acompanhar, mas eu vou relatando o que aconteceu, e depois tirar algumas lições sobre qual é o impacto, o que acontece. E eu quero dizer que essa igreja é uma igreja, já quero declarar que nós temos sido guiados pelo Espírito, mas eu quero declarar que tem muito mais, a gente precisa ser muito mais, a gente precisa buscar mais, e na medida que nós formos buscando, e o Espírito for sendo derramado, for nos enchendo, for nos capacitando, a gente vai experimentar tudo isso para a glória de Deus. Você crê nisso daí? Atos 10, de 1 a 8. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Era um soldado, era um capitão, era responsável por vários soldados, mais de 100. Ele era tipo um general do exército romano. Versículo 2, ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo, porque ele tinha uma condição financeira muito boa, e orava continuamente a Deus. Era costume ele orar a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, enquanto orava. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Aterrorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: as suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Ou seja, Deus ouviu a sua oração, tudo aquilo que você tem feito, a tua generosidade, o teu temor, tudo isso chegou diante de Deus. Agora mande alguns homens buscarem Jope, certo Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que está perto do mar. Quando o anjo que falou com Cornélio se retirou, esse chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. E contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope para buscar Pedro. Paralelo a isso, então, só aqui, Cornélio não era um judeu, era um romano, era um gentil, mas que era temente a Deus. Naquela época, muitas pessoas, muitas de outras nacionalidades, ouvia falar sobre o Deus de Israel, porque era um paganismo, vários deuses, mas algumas pessoas, por ouvir as histórias do povo de Israel, de Moisés, do Mar Vermelho, de Davi, acreditavam nesse Deus, e começavam a buscar, a orar. Eles praticamente eram da religião dos judeus, eles buscavam o Deus dos judeus, e era o caso de Cornélio. Embora ele fosse um gentil, mas ele tinha as práticas, ele era temente a Deus, ele era generoso, ele era uma pessoa boa, tanto é que fala que ele ajudava todo o povo, e ele fazia as orações, ele ajudava as pessoas. E um determinado momento, nesse contexto que eu queria, nesse contexto da igreja, a igreja avançando, o Espírito Santo realmente levando a igreja a avançar, porque era a missão: vocês vão ser minhas testemunhas, aonde? Só em Jerusalém? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja precisa avançar, e a igreja estava obedecendo, eles estavam indo. Então, nesse mover, o Espírito toca em Cornélio, e ele tem uma visão, um anjo aparece para ele, algo sobrenatural ali, e ele tem uma visão e fala: olha, vai ali em tal lugar, vai ter um homem assim, assado, e ele recebe aquilo e manda os seus empregados, soldados irem. Paralelo a isso, se você continuar a partir do versículo 9, Pedro está lá nessa casa de Simão, o curtidor, curtia couro de animais, e ele chega ali, está com fome, mas o almoço não está pronto.
ele como homem de Deus, diferente de eu e você, porque se fosse eu e você com fome e o almoço não estivesse pronto, a gente ia brigar, a gente ia falar, mas ó a hora, gente, eu preciso com fome, esse almoço não vai sair, ou senão a gente ia sentar talvez lá na televisão, ia começar assistir o esporte, ver os gols da semana, a gente ia fazer tudo, mas na hora do almoço, orar com fome ainda, não, mas quando o Espírito está agindo, a gente quer ter tempo, eu tenho oportunidade, eu vou lá, como Pedro era um homem de Deus ali, estou com fome, não está pronto, puxa, eu vou lá orar, ele sobe no terraço e começa a orar, fazer algo que ele fazia normalmente, e fala que ali ele também tem uma visão, o Espírito toma, fala que ele entra em êxtase, e de alguma maneira ele tem uma visão, ele vê um lençol grande que descia do céu, com vários animais, quadrúpedes, aves, répteis, e ele com fome, e daí uma voz falava assim, Pedro, mata e come, e ele falava assim, não Senhor, jamais entrou coisa imunda, eu não como, jamais comi coisa imunda ou impura. E daí a voz falava assim, não chame de impuro ou de imundo que eu consagrei ou santifiquei. E a voz durante 3 vezes aconteceu a mesma coisa, ele falava não, a voz falava coma Pedro, e ele não, eu sou religioso, eu sou judeu, eu sou observador da lei, daquilo que eu sou dedicado, eu não como, eu sou santo, essas coisas não entram na minha boca. E o homem, a voz falava assim, Pedro, não chame de impuro o que eu santifiquei. E paralelo a isso, os serviçais, os auxiliares de Cornélio estavam vindo e acharam a casa, era uma caminhada de um dia, acharam a casa e estão lá batendo, e Pedro nesse momento lá, pensando, o que significa isso? E daí batem lá, chama Pedro, e daí vem uma voz, o Espírito fala, aí tem alguns homens que vão te chamar para ir, vá com ele. Vá com eles, não resista, tá aí, não sei em qual versículo, fala assim, nem pense, vá com eles. E Pedro pega e vai, e chega lá, ele já chega falando assim, vocês sabem que eu sou judeu e na nossa lei a gente não pode se misturar, nem conversar, nem entrar, se misturar com gentil, vocês sabem, mas Deus me mostrou que eu não posso chamar os outros de impuro, aquilo que Deus já mostrou que ele já não faz acepção. Pedro estava começando a ter a revelação que Deus tinha dado para ele, e Cornélio recebe ele, vai lá, vai se ajoelhar diante dele, ele não, que isso, não tem que, eu sou homem como você, mas aí fala por que você mandou me chamar, e daí Cornélio vai falar, não, eu tive uma visão assim, o anjo apareceu, falou que as minhas orações foram ouvidas, as minhas esmolas, e que era para eu ir chamar você, porque você ia falar palavras, no capítulo 10 não fala, mas no capítulo 11, quando Pedro está falando lá para os outros discípulos, para os apóstolos, Pedro fala assim, nós mandamos chamar você porque você, o anjo falou que você tem palavras que vão salvar a mim e toda a minha casa. Você tem palavras de salvação, então por isso que nós mandamos chamar vocês. E daí Pedro tinha levado uns discípulos que estavam com ele, os judeus, e daí Pedro começa a falar, lembrando, Cornélio era o quê? Um centurião, um soldado romano. Quem que matou Jesus? Quem crucificou Jesus? Os soldados romanos. Eu sei que não foi meu pecado, teu pecado, nosso pecado, mas os soldados romanos estavam entrando, saqueando, matando os judeus. E de repente, não vão lá entrar, e Pedro começa a pregar, né? Eu sei que agora o Senhor não faz distinção entre nações, entre povos, mas eu quero falar sobre Jesus, aquele que vocês crucificaram, né? Que alguns soldados mataram, né?
Lógico que não foi assim, mas você imagina o clima, né? E Pedro começa a pregar aquele Jesus que foi o Messias, o enviado, que teve obras, Deus mostrou que ele era, mas que ele ressuscitou e começou a falar e tal. No meio da pregação, o Espírito Santo desce e toma conta de todos que estavam na casa. Passou um detalhe: Cornélio, quando manda chamar Pedro, ele já chama todos da sua família. Fala lá, vai ver, Pedro, ele reúne todos da sua família e todos os seus amigos mais íntimos. Ele reúne todo mundo ali naquela casa. Não, se tem uma palavra que pode salvar minha família, eu quero compartilhar com os meus amigos, eu já vou chamar. E fala, quando Pedro chega, a casa estava lotada. E Pedro começa a pregar ali. Só que no meio da pregação, qual é o normal? É terminar a pregação, vamos no apelo primeiro. Pedro ia fazer um apelo, talvez, então vocês reconhecem Jesus como agora Salvador de vocês? Não deu nem tempo. No meio da pregação, o Espírito Santo desceu e eles foram batizados e receberam o dom. E Pedro e os outros ficaram, vocês estão vendo? Daí, olha só como que eu vou chegar lá, a questão da tradição. Pedro estava pregando, mas ele fala assim, agora a gente não pode negar água para eles. Ou seja, se o Espírito não tivesse comprovado, então ele estava pensando até em não batizar, porque vou pregar, mas não sei se a gente aceita, quer ser batizado. Será que a gente batiza ou não? Não, mas como o Espírito marcou, por isso que o Espírito, ele tem a primazia, ele tem que comandar, ele tem que dar ordem, ele fala, ele age, ele tem que ter liberdade. Agora o Espírito, ele se sente livre onde ele é convocado, onde ele é chamado, onde ele é adorado, onde ele realmente percebe que as pessoas falam, não, venha, que o Senhor é o meu Deus, é o meu Rei, é aquele que vai conduzir as coisas. Ele percebeu que tanto Cornélio quanto Pedro, eles estavam, o Espírito falou, a gente está aqui. Então vem o Espírito e batiza todos da casa, a família, Cornélio, os amigos. E daí ali mostra que ali começa, e Pedro fala assim, olha, e daí no capítulo 11, Pedro volta, porque alguns ficam, o que você foi fazer na casa dos gentios? Você foi lá, se misturou com essa raça. Pedro volta, vocês não sabem o que aconteceu. Ele explica a visão dele, explica a visão de Cornélio, e eles receberam, o Espírito fez com eles o que ele fez com nós. Ele confirmou que ele deu o mesmo dom para eles. Mas espera aí, vem cá. O próprio Cristo já não tinha falado que era para eles pregarem até os confins da terra? Será que eles estavam achando que era só para os judeus? Não, mas para você ver como que a tradição, como ser odre velho é complicado. Jesus pode falar, pode ter palavra, pode ter a Bíblia falar. É igual algumas tradições que você mostra na Bíblia, não está isso na Bíblia. Não, mas eu cresci ouvindo, minha mãe falou, minha avó falou, não está na Bíblia, mas a igreja falou, a igreja tal, o pastor tal, o papa tal, o não sei quem falou, porque só sabe quem pode quebrar essas barreiras? É o Espírito. Por isso que uma igreja precisa ser cheia, empoderada do Espírito, porque o Espírito começa a quebrar todas as barreiras. Contando isso daí, eu quero tirar algumas lições e mostrar o impacto da igreja nesse texto. O impacto de uma igreja que começa a se mover pela missão, no poder do Espírito Santo, é o que eu desejo para nós. Quais impactos ela passa a produzir? Primeiro, o sobrenatural passa a fazer parte da vida comum. O sobrenatural passa a fazer parte da vida comum. Por que isso daí? A explicação, ambos, tanto Pedro quanto Cornélio, estavam em suas rotinas. A oração fazia parte da vida diária dos dois. Você pode
o apóstolo Pedro, ele no momento, esse era costume, a oração fazia parte da vida diária dele, e de Cornélio também. Você percebe que não foi numa vigília, não foi no momento que Deus chamou, olha o Espírito, não, vão naquele monte, vão naquele culto, eu vou revelar algo para vocês. Não, foi numa casa, num terraço, foi na hora do almoço, enquanto esperavam uma comida. O outro foi na sua rotina, enquanto ele orava, dava esmola. Meu querido, quando o Espírito está agindo, o sobrenatural, as coisas, as visões, as revelações, os dons, os talentos, as transformações acontecem na vida do crente, ou da ovelha, ou dos discípulos daquela igreja, na vida cotidiana, na vida diária, enquanto ele almoça, enquanto ele ora na casa, enquanto ele está no trabalho, enquanto ele está fazendo uma viagem, porque ele está aberto para o agir do Espírito Santo, ele passa a desejar o que o Espírito tem. A prova disso é que ele passa a orar mais, ele passa a desejar mais, ele passa a buscar mais as coisas de Deus, inclusive nos pequenos intervalos que ele tem. Não é mais aquela coisa, não, para eu orar, eu preciso ir na igreja. Ele fica uma semana ou 15 dias sem ler a Bíblia, sem orar, sem lembrar. Eu ouço música quando eu entro no carro, mas não tem relacionamento. E de repente ele chega na igreja e vê Deus fazendo, Deus agindo com alguns, e ele está lá, poxa, Deus não fala comigo. Deus fala com quem ele tem relacionamento. Você vai em algum lugar assim, você percebe, você fica doido para que tenha pessoa conhecida, porque se você não conhece, tem só estranho, você fica o quê? Sem conversa, sem se relacionar, você fica meio perdido. E daí você não se relaciona, você não conhece, você não busca um relacionamento com Deus, e de repente você chega numa igreja e você acha que Deus vai fazer. Não. As coisas que Deus faz é através e é por meio de relacionamento, não é por meio da religião, não é por meio da igreja, é por meio do seu Espírito que habita em mim e habita em você. E cada vez mais que nós o buscamos, a gente começa a experimentar, porque a gente começa a ouvir a sua voz, a gente começa a ver, a gente começa a caminhar. Então durante uma oração, ele pode trazer uma revelação, durante um trajeto, durante uma viagem, olhando para uma paisagem, ele pode trazer algo para você, e falar algo, te ensinar algo. São muitas coisas, sabe, que ele pode começar a fazer. Ele começa, numa oração ali, numa visita, numa conversa, você pode perceber que o Espírito começa a agir enquanto você está conversando com um amigo da escola, ou no trabalho, em qualquer lugar. Você vai começar a perceber o sobrenatural, curas, maravilhas. Você vai começar a perceber conversões através de um testemunho, de uma conversa. Por quê? Porque o Espírito está agindo. Aquelas coisas que a gente fala, eu não sei falar, eu não sei. Pedro também não sabia falar, mas depois que ele foi cheio do Espírito, ele começou a falar, e as pessoas ficavam admiradas, porque não era a capacidade de Pedro, inclusive era uma das coisas que as pessoas admiravam. Olha, ele deve ter estado com Jesus, porque é alguém indouto, é alguém que não tem uma cultura. E olha como ele fala, porque não era Pedro falando, era o Espírito Santo de Deus agindo através da vida de Pedro. Pessoas, igrejas que começam a se mover, a receber, a viver uma manifestação do Espírito de Deus. Essa pessoa, ela não precisa estar na igreja, ela não precisa estar num culto de reteté, porque o relacionamento que ela tem com o Espírito Santo é suficiente para o Espírito agir em qualquer hora, qualquer lugar, qualquer momento, qualquer circunstância. Ele passa a trazer cada coisa, meu querido. E eu queria que nós pudéssemos começar a viver isso. Os dois diferentes, um judeu, um apóstolo, outro nem convertido, um temente, uma pessoa boazinha. Mas quando o Espírito está agindo, por isso que às vezes pessoas entram aqui pela primeira vez, pessoas saem daqui falando, não, eu senti algo. Esse algo não é por causa da palavra, não é por causa da música, é por causa da presença do Espírito Santo que está se movendo aqui. Mas isso não é para acontecer só aqui, é para acontecer na tua célula, na tua casa, é a hora que você vai numa visita, porque o Espírito Santo, ele não está preso em quatro paredes. O Espírito Santo, ele é livre, ele te acompanha. Sabe, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele se faz presente, ele se manifesta. A gente precisa começar a viver isso, meus queridos. Amém?
Eu coloquei aqui, eu comecei a experimentar isso. A Nilva sabe, eu estou às vezes assistindo um filme. Eu falo, Nilva, Deus me trouxe uma palavra. Ela, hã? Deus me trouxe uma palavra. O Espírito Santo falou isso. E às vezes eu falo, ela fala assim, dessa cena? Dessa cena. Eu lembro que eu já tive pregações olhando para o mar, lá no mar, vendo uma paisagem, viajando, vendo. Eu lembro de uma das pregações que eu tive, eu estava indo para Pongaí dar aula de música, e daí eu passei de um lado, passo dos dois lados, eu vi um pasto verde e um pasto seco, e Deus me trouxe uma palavra. O Espírito, tem um povo aí que gosta de um tal de um homem que fala assim, tudo fala, ele é meio doidinho, mas é uma bênção, ele é doido mesmo, mas é um profeta de Deus, chama Judá Bertelli. Ele costuma falar, tudo fala, uma placa de carro, ele vai lá ver o número e fala, Deus está falando isso, mas a gente brinca, mas quem tem o Espírito Santo, realmente, porque o Espírito fala através de tudo e de todos. E às vezes a gente, mas comigo não é assim, porque talvez você não esteja sensível, porque você não deseja, porque você ainda não se abriu para tudo isso daí. Meus queridos, o sobrenatural passa a fazer parte da vida comum. Você vai perceber curas, você vai perceber revelações, palavras de conhecimento, porque é o Espírito que faz. Mas Ele faz, você percebe, e daí vai aonde Ele é respeitado, aonde Ele é crido, aonde existe fé, aonde existe realmente, não, nós precisamos dEle, aonde existe obediência. Não vai enquanto vocês não forem revestidos. Não, eu preciso ser revestido, preciso ser cheio, preciso buscar, preciso. Então eu preciso, eu quero, eu faço. Eu preciso me santificar, eu preciso o quê? Eu quero. Meu querido, a vida vai mudar. E eu quero profetizar sobre nós, que nós vamos viver cada vez mais o sobrenatural nessa casa, na sua vida, aonde você for, cada vez mais. Segunda impacto, segunda consequência, pessoas são tocadas em suas particularidades. Guarde isso, escreva isso. Pessoas são tocadas em suas particularidades, porém para o mesmo fim ou para o mesmo propósito. Vou repetir, pessoas, aonde uma igreja que está cheia do Espírito, o Espírito está agindo, aqui tem um monte de gente, o Espírito está agindo em um de uma maneira, no outro de outra maneira. Vocês vão voltar para casa durante a semana, o Espírito vai agir em numa área, no outro em outra área, mas para um fim apenas. É o mesmo fim. Mas aí por que você está falando isso? Obrigado. Por que você está falando isso? Vamos lá. Pedro, a visão, a revelação, estava tratando algo na vida de Pedro. Pedro, não, judeu, um religioso, um judeu com tradições fortíssimas, impregnadas, que precisavam ser quebradas, desconstruídas. Tais alimentos são imundos, são impuros. Tais pessoas, o samaritano é impuro, o gentio é impuro. Deus manda uma visão falando, Pedro, não chama de impuro aquilo que eu santifiquei. Pedro, você precisa ter uma renovação de mente, de pensamento, de conceito. Agora você não é mais o judaísmo, agora é o cristianismo. Eu não vim reformar, eu não vim melhorar o judaísmo, eu vim fazer algo novo, eu vim trazer um vinho novo, eu vim trazer uma nova, e nem uma nova religião, eu vim trazer uma nova história, criar uma nova história, uma história de relacionamento, não de divisão, de que um é melhor porque faz isso, porque nasceu nessa nação, porque não, eu não faço acepção de pessoas, o meu sangue foi suficiente para toda a humanidade, para todos que creem, para todas as nações, não existe mais o preferido, agora o meu sangue veio para purificar todo aquele que nele crê. Pedro,
precisou de um chacoalho. Pedro, você vai na casa, mas eu não costumo ir na casa de um gentil, mas você vai. Não pense, eu vou pegar o texto aqui, olha só, vai estar no outro ponto, mas aqui olha, Pedro, Atos 10, 20, diz, portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles. Olha só, Pedro, eu sei que você tem os seus preconceitos, que você aprendeu, mas agora é uma nova história. Não hesite em ir. Aonde? Numa casa de gentil, porque eu tenho uma grande obra para realizar através da sua vida. Você vai ter que pregar, você vai ter que entrar, você vai ter que batizar, você vai ter, mas eu não creio, não, você vai ter que renovar a sua mente pelo poder da palavra e do Espírito, e é só o Espírito de Deus para fazer isso. Odres velhos só se transformam em odres novos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não adianta eu tentar convencer ninguém, por isso que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quanto mais real for a presença do Espírito Santo aqui, quanto mais real for a presença do Espírito Santo na tua casa, na tua vida, mais chance tem de todas os preconceitos, as tradições, aquilo que impede você de viver tudo aquilo que Deus tem para você, a chance é maior, porque é o Espírito que muda, que transforma e que faz tudo novo, em nome de Jesus. Paralelo a isso, Cornélio, um convertido, mas não é, um convertido ao judaísmo, acreditava em Deus, temente a Deus. Eu sei que existe um Deus, eu sou temente a Deus. E outra, eu sou muito bom, eu não faço nada de errado, pelo contrário, eu dou cesta básica, eu ajudo todo mundo, eu distribuo sopa, eu dou esmola, eu faço orações. Aqui o Brasil é um país que todo mundo acredita em Deus, é um país, todo mundo tem fé, todo mundo, Deus é o Deus de todo mundo. Aparece uma visão, um anjo falando, eu vou traduzir o que o anjo falou. Olha, porque você é bom, porque você é temente, porque você tem sido generoso, você chamou a minha atenção, porém você não é salvo. Para que você seja salvo, você precisa ouvir sobre o meu filho Jesus, porque não há debaixo do céu nenhum nome que importa para qual sejamos salvos. E aqui vai algo muito importante, porque essa é a maior dificuldade do ser humano. Eu sou bom, eu não vou para o inferno. Quem vai para o inferno é o assassino, é aquele que engana. Quem é bonzinho vai para o céu. Não é assim. Aqui está a prova. Nicodemos, não existe judeu. Você não vai para o céu porque você é judeu, ou porque você é gentil, ou porque você é bonzinho, ou porque você é da igreja batista, ou porque você é católico, ou porque você é de tal religião. Ninguém herda a vida eterna porque é disso, ou por causa daquilo, ou porque é bonzinho. A única coisa que nos salva é crer em Jesus Cristo, é reconhecer que nós somos pecadores e carecemos da graça, da misericórdia, do favor que Cristo nos fez na cruz do Calvário, morrendo no meu lugar, sofrendo a condenação que estava sobre mim, e Ele sofreu, e por causa disso eu agradeço, reconheço os meus pecados e falo: Senhor, eu te agradeço, e eu creio que eu só sou salvo por causa desse sacrifício na cruz. Aqui está uma pessoa que é boazinha, e daí você vai falar: então por que precisava chamar Pedro? Porque Deus se revelou a ele. E daí vem outro dilema, que muita gente fala: pastor, e os indígenas, que nunca ouviram falar de Jesus, se morrer,
Deus faz da mesma maneira, Deus manda, Deus se revela. Tem pessoas lá, muçulmanos, que o próprio Jesus, a gente já ouviu o testemunho, o próprio Jesus, por causa da sede do coração, Cornélio tinha sede. Cornélio, a resposta é: as tuas orações subiram, eu vi teu coração, eu sei que você quer me conhecer, então eu vou me revelar a você, através de uma palavra, de uma pregação. Por isso que a pregação é importante, por isso que a igreja, quando a igreja não prega o evangelho, tem um monte de gente boazinha, que está indo para o inferno, porque falta pregação, está faltando revelação de Jesus. E de alguma maneira, aquela pessoa que não tem, Deus se revela, Deus envia Jesus. Eu vi um monte de testemunho de muçulmanos que não tem como o evangelho chegar, mas por causa, Jesus aparece, visão em visão, e fala assim: eu sou Jesus, aqueles que vocês não acreditam, e começa a conversar, as pessoas caem chorando no chão, e aceitando a Jesus como Salvador, e daí sai do muçulmano, correndo risco de vida, e vão testemunhar. Por quê? Mas e se eles morrerem? Não, Deus não deixa ninguém vai ter desculpa, porque aquilo que se pode conhecer, daí você pode ir para Romanos 1, o homem é indesculpável. Eu sou bonzinho, eu fiz isso, eu fiz minhas obras. Ninguém é salvo pelas obras, porque pela graça sois salvos, por meio da fé em Jesus Cristo, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, não vem de fazer coisa boa, de ser bonzinho, para que ninguém se glorie, porque senão eu vou falar: sabe por que eu sou salvo? Porque eu sou bom, porque o outro é bonzinho, porque eu não faço nada, porque eu não falo palavrão, porque não sei o que, porque minha família é perfeita, e não sei o que, eu ia falar assim: é por isso que eu sou salvo. Não, eu ia me gloriar em mim, mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu querido, aqui, paralelo, o Espírito estava trabalhando com o apóstolo preconceituoso, para enviar ele para o gentil. Estava trabalhando com o gentil, bonzinho, mas que precisava conhecer Jesus, e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Quando eu falo que uma igreja está trabalhando, por quê? Para um bem comum, para a expansão do reino, para a expansão do evangelho, para que o evangelho pudesse chegar em mim e você. Porque foi nesse contexto, uma igreja cheia do Espírito Santo, a gente não fica só fazendo culto. Cultos maravilhosos. Sabe o que aconteceu com os cultos maravilhosos de Jerusalém? Você está lendo Atos, se você já chegou, cada culto, se converteu 5.000 almas, 3.000 almas, olha, as pessoas levando, curando paralítico, cego, tudo, as pessoas levando lá para os apóstolos, olha, o fogo está descendo, a unção, não sei o que. Jesus, essa turma não vai sair daqui, porque está muito bom esses cultos. Espera aí, Império Romano, vamos destruir essa igreja aqui, começa a perseguição aqui. Daí a igreja se espalha, e por onde a igreja se espalhava, pregava o evangelho. Porque não é Jesus, e aqui a missão da igreja, aqui a gente faz culto. Por que a gente faz culto? Para isso, para a gente ser guiado, para a gente realmente se juntar em família e reconhecer: Jesus, obrigado, porque nós ouvimos a tua pregação, nós ouvimos a tua palavra, porque o Senhor Jesus nos salvou, mas aqui nós estamos recebendo, te buscando, para que o Espírito Santo nos encha, nos capacite, nos transforme, para que a gente possa sair, ir nas casas, nas vizinhanças, dos familiares, e pregar e ser testemunha do teu reino, do teu evangelho. Obrigado pelo amém aí. É difícil, né? Falar amém, porque a gente não está vivendo isso, mas a gente vai viver isso em nome de Jesus. Eu creio nisso. Exemplo que eu falei é o exemplo de Nicodemos. Nicodemos era um professor de teologia da época, João 3, você pode ver isso daí. Foi lá, era um exemplo da época de religioso. Foi lá conversar com Jesus. Mestre, eu sei que se o Senhor não fosse
vindo da parte de Deus, o Senhor não ia fazer tudo isso que o Senhor faz. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, você não vai para o céu, você não vai experimentar o que meu Pai tem para você. Mas como que eu vou nascer de novo? Vou voltar para o reino? Não. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne, é carne. Você nasceu, nosso nascimento é carnal. Precisa ter um nascimento espiritual, para que a gente possa entrar no reino espiritual de Cristo Jesus. Terceiro, meu querido, aqui, o Espírito está trabalhando quando a igreja está cheia do Espírito, o Espírito está trabalhando nos dois, diferente e simultaneamente, mas para o mesmo fim, a expansão do Evangelho. Acabei de falar. Quando o Espírito Santo é derramado em uma igreja, escuta isso daqui, à medida que os discípulos são preparados e forjados, os incrédulos são atraídos e convertidos. Não é à toa que essa igreja está enchendo, é porque o Espírito Santo está sendo derramado, o Espírito Santo está agindo aqui no nosso meio. Pessoas estão sendo atraídas, mas precisa muito mais, porque tem muita gente boa, mas também muita gente ruim, que precisa ser transformada pelo poder do Evangelho. E às vezes, não vai ser aqui na igreja. A gente vai ter que obedecer a missão, o ID. E é o terceiro ponto. O que resulta numa igreja que recebe, é cheia do poder de Deus, está vivendo isso daí? A missão se torna urgente. A missão se torna urgente. A gente vê nessa situação, Atos 10:5, quando ele tem essa visão, essa revelação, Cornélio, o Espírito, o homem fala: agora, mande alguns homens buscarem Jope certo Simão, também chamado Pedro. Você vai ver que hora que ele fala para ir, hora que você sentir vontade, hora que você tiver tempo, hora que você acreditar, não, versículo 5, agora, olha aquele agora, você pode colocar em qualquer versão, eu fiz questão de procurar em todas as versões, esse agora vai começar com agora. O que significa agora? Já, é agora, você quer ter uma transformação? Você tem orado, você tem buscado, Cornélio, você é uma pessoa boa, mas você quer realmente ser salvo, quer você e a tua casa, a tua família, então vai agora. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureça o coração. Tem muita gente, amanhã, depois, Atos 10:20, como eu falei, para Pedro também, portanto, levante-se e desça, Pedro, não hesite em ir com eles. Mas eu estou aqui na casa do Simão Curtidor, eu estou evangelizando ele, eu estou cuidando dele, eu preciso agora, não, eu tenho coisa para fazer, não dá, Pedro, não hesite, vá com eles, é agora, a porta que eu estou abrindo é agora, sabe, Deus já abriu muitas portas para muitas pessoas, portas de salvação, portas de transformação, portas ministeriais, portas de capacitação, de serviço, de transformação da sua vida, da sua casa, da sua família, mas as pessoas hesitam, as pessoas não vão agora. Se tem uma coisa que sempre deixamos, eu quero dizer que nós temos uma dificuldade, nós sempre deixamos para amanhã, tudo, mas tem coisa, no dia do pagamento você deixa para depois, não precisa, pode deixar para amanhã, pode deixar para a semana que vem, não preciso receber agora não, o filho está com uma situação, precisa buscar o filho na escola porque está passando mal, não, pode deixar para depois. Olha,
Teu filho está na tua casa, e a tua casa começou a pegar fogo. Tua mãe, tua família está na casa, e a tua casa começou a pegar fogo. Você precisa ir lá tirá-los de lá, porque senão eles vão morrer. Não, depois, deixa para depois. Acho que ninguém faria isso. Agora, por que a gente sabe muitas vezes que eles estão indo para um fogo do inferno e a gente deixa para depois? Aqui, para essa vida, a gente salvaria, a gente não deixaria para depois, mas para a eternidade, que é a eternidade, a gente deixa para depois. Poucas coisas. Eu estou tendo muita coisa, minha vida está sobrecarregada. Pastor, agora não dá para assumir aquele ministério, essa missão, a igreja está empenhada, mas agora não dá. Deixa para depois. Poucas coisas na vida a gente deixa tanto para depois como a missão do ID. Eu preciso falar com alguém, preciso testemunhar, deixa para depois. Eu quero falar sobre isso. O Espírito me trouxe à mente algumas coisas, agora, não estava ali. Quero dizer que, num determinado momento, meu pai, vou dar um exemplo do meu pai, depois eu vou para o meu exemplo. Eu sempre tive, de vez em quando, sempre não, mas eu ficava assim meio constrangido de sair com meu pai, para ir no mercado, para ir em todo lugar, porque todo mundo que ele via, não está indo na igreja, né? Eu ficava assim, meu Deus do céu. Ele cobrava todo mundo, mas cobrava de um jeito assim, que depois ele cobrava, era o Espírito dando uma espetada nas pessoas assim. E depois ele fala na fila do banco, ele fala qualquer lugar, é um evangelista nato. Eu ficava com vergonha, até um dia eu vi o testemunho de uma pessoa, e aqui eu posso testar o nome da Leia. Um dia a Leia, aqui na igreja assim, ela falou assim, sabe, eu voltei para a igreja, eu vim para a igreja porque o pastor Mário, onde ele me via, ele falava, vamos lá, vai para lá, estou sentindo a tua falta e não sei o que. Eu achei que as pessoas não gostavam disso, eu achei que as pessoas achavam incômodo, chato, e daí vem uma pessoa, e daí depois disso eu já vi umas 3, 4 vezes, estou na igreja por causa do pastor Mário. O pastor Mário nunca deixou de dar uma palavra. A urgência. Ele se converteu, só ele na família, a mãe dele queimava a Bíblia dele, brigava com a minha mãe, porque onde já se viu você ir para se tornar evangélico, você ser padre, brigou, arrumou com a família inteira. Ele começou a orar, Senhor, eu vou ser uma testemunha e eu quero a minha família salva. Ele começou a orar todo dia, toda a família foi salva. Por quê? Por causa da urgência. Ele falou, mas por que o senhor fez isso? Porque eu sonhava com meu pai e com a minha mãe indo para o inferno. Falta isso. Será que a gente tem certeza que se a gente não pregar, porque só existe um caminho, não existe 2, 3, não existe essa lorota de que todos os caminhos levam a Deus, até mesmo porque Jesus deixou muito claro, que Ele não fala, eu sou um dos caminhos, lá Ele fala, eu sou é artigo definido, não é artigo indefinido, não, pode ter outros, não, é artigo definido, eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Gente, não existe outro caminho, sabe? E ele tinha hoje a gente vem para a igreja, parece que, não preciso testemunhar, não preciso cumprir o ID, a gente já está aqui. Não, nós estamos sendo muito egoístas. E daí eu quero dizer que, vou ler um texto. Eu comecei a buscar Deus, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, num lugar, e eu comecei a ler, meu pai deu um livro para mim, acho que para gerar isso em mim, quando eu tinha acho que uns 19 anos, alguma coisa assim, e aquilo mexeu muito comigo, um livro do Moody, que ele evangelizava todo dia, e eu comecei um desafio eu comecei um supletivo, fazer um supletivo no comércio, e daquele livro, ele falava que ele fez um propósito de todo dia falar de Jesus, de evangelizar alguém, e eu peguei aquilo e falei, vou fazer a mesma coisa, e eu comecei na
classe. Todo dia, eu em algum momento tinha, por algum intervalo, algum momento eu comecei a falar com um, daí com outro. Mas tinha alguns ali, principalmente um ou dois, que eu falei assim, acho que aqueles dois não precisa, porque era sem educação, era grande, eu tinha medo de apanhar deles. E eles eram grandes, eles olhavam meio estranho para mim, agora que eu ia falar, briguento, tinha uma fama de chegava, dava tapa em todo mundo, até na professora, os professores, ele chegava a hora que queria, chegava com uma bermudona, com chinelão, chegava a hora que queria, era terrível, eu tinha medo. Então neles eu falei assim, não, aqueles lá eu não ia. Daí pior, aqui falei, um era o Xandão, que vem aqui de vez em quando. Mas esse Xandão eu vi que ele era bonzinho, mas eu fiquei com mais medo do outro, porque o outro dava tapa nesse Xandão aí. Eu falava, meu Deus, esse outro é louco da cabeça, porque se ele bate nesse outro negão fortão do caramba. Mas comecei a evangelizar e senti assim, você não vai falar para eles? E às vezes eu olhava, eles estavam olhando para mim, eu virava a cara rapidinho assim, e ficava nessa assim, não senhor, peraí, tem muita gente na classe. Comecei e tal, e falei. E um dia Deus mostrou, eu tive um sonho, de uma pessoa entrando na igreja, e era uma pessoa da cidade, que eu também tinha medo. Ô pastor, você era não, eu era meio assim, uma figura meio aterrorizante da cidade. E eu sonhei que ela tinha entrado na igreja. Eu volto para a escola aqui, mas tem tudo a ver com essa questão do medo. E eu sonhei, eu falei, essa pessoa nunca vai entrar na igreja, porque vivia na cidade com lata de cerveja, com roupas estranhas e não sei o que, e brigando com todo mundo. E eu tive 2 sonhos, e nos 2 sonhos o Senhor falou assim, antes dela, você tem, a responsabilidade é tua, assim que ela entrar na igreja, você vai falar de Jesus para ela, você vai falar de mim para ela. E eu fiquei até meio assim, então se ela entrar na igreja, tá bom, se ela entrar na igreja. Na escola, paralelo a isso, um dia eu estou evangelizando, 2, 3, ficou legal, teve uma aula vaga, a coisa pegando aqui, e eu falando, esses 2 quase aceitando ali Jesus, tal. De repente chega o Alex, que é um grandão, tal, ele bateu na mesa assim, ó, o que você está falando aí? Eu tô falando sobre Jesus aqui. Então eu quero ouvir. Pegou a cadeira, sentou do lado aqui, mas eu gaguejei tanto, mas continuei falando. E ele, legal isso daí, essa parada aí é da hora, hein? Eu quero ouvir mais depois. E acabou a aula, fui embora. E daí o Senhor falou assim, amanhã você vai chegar nele, depois da aula você vai oferecer carona para ele e vai falar você vai fazer o plano da salvação, você vai falar porque ele está precisando de você. Tudo isso que você vê ele bater, ele fazer, é uma casca, porque no fundo, ele tem problemas terríveis. E eu fui, no dia seguinte, eu falei para ele, Cornélio, porque às vezes é o soldado romano, puxa, mas falar, ele matou Jesus, daí bate em todo mundo, não sei o que e tal. Eu cheguei, a hora que estava indo, eu falei assim, você tenta fugir de tudo quanto é jeito, mas daí Deus não deixa você fugir. Eu saí com o meu carro, falei, não vou oferecer. Falei, você quer que eu leve? Você é até estranho. Eu falei, daí ele acha que alguma coisa estranha, já invoca comigo. Daí eu estou saindo, ele está saindo assim, saindo no mesmo lugar, tal, estou de carro, falei, você quer uma carona? Eu quero, tal. Daí onde você mora? Daí quem conhece ele sabe, não, deixa depois você me leva embora, vamos lá pagar um lanche para mim. Aí eu falei, entendi. Depois você me leva embora, paga um lanche para mim, estou com fome. Eu falei, vamos então, beleza. Daí fechou. Daí enquanto a gente comia, eu fui falando, depois levei ele embora. Eu sei que era 5 horas da manhã, eu estava com ele no carro, ele chorando, desabafando, falando. E depois daquele dia,
ele nunca mais deixou a vida com Jesus. Se entregou, hoje é o pastor Alex. Não, de Santa Fé, de Palmeira do Oeste. Fora que ele trouxe na época um monte de gente. Ele entendeu o que o Espírito fez. Ele começou a trazer um monte de amigos, um mais louco que ele, os mais loucos, e trouxe. Mas naquela, eu não lembro se foi naquela semana, naquele mês, aquela figura que eu falei que eu tinha medo entrou na igreja. E eu falei, meu Deus, o senhor não está brincando comigo não, hein, meu? A coisa é séria. Eu me levantei e tal. Daí ela ficou um pouco na igreja, falou, resmungou, e daí logo saiu. Eu pensei, eu vou sair. Daí eu pensei, eu até saí, mas não tive coragem. Passou um tempo, acho que 1 semana, 2 semanas, ela voltou na igreja. E eu não falei. Para um eu falei, para outra pessoa eu não falei. Essa pessoa morreu. E de vez em quando, eu sou assombrado por não ter falado de Jesus para ela, porque eu tenho absoluta certeza. Você pode abrir a sua Bíblia? Depois eu volto. Quero trazer algo aqui para você, que é pesado, mas assim, antes, daquela sala de aula, tinha Alex, Emílio, 2 pastores que estudaram comigo, Xandão. Eu acho que daquela sala tinha umas 35 pessoas, umas 7, 8 pessoas foram para a igreja. 7, 8 pessoas foram para a igreja, e todos, sem exceção, todos ouviram falar sobre Jesus. E eu fiquei, mas essa pessoa, eu acabei. Abre a sua Bíblia em Ezequiel 3, capítulo 3. É algo que mexe comigo, mas eu quero que mexa com você também. Ezequiel 3, 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus. Deus falando com o profeta Ezequiel. Tinha enviado ele para falar. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá pela iniquidade dele, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Contudo, se você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade, nem dos seus maus caminhos, ele morrerá pela iniquidade dele, mas você estará livre dessa culpa. Você já tinha lido esse texto? Meu querido, é muito sério. A igreja, nós precisamos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto de judeu como de grego, ou seja, é para a salvação de todas as pessoas, dos bonzinhos que precisam, dos mauzinhos, das pessoas, porque nós não temos a dimensão. E hoje eu quero dizer que as pessoas estão aí com as suas depressões, com os seus jeitos, que na verdade, muito dos seus jeitos, quer seja introspectivo, quer seja muito risonho, brincalhão, mas no fundo estão várias cicatrizes, marcas que o inimigo já fez, e cada um cria seu sistema de defesa. Uns vão para a timidez, outros vão para a extroversão, ser extrovertido, outros se torna agressivo, outros se torna tudo, mas o poder de Deus vem para desfazer todas essas coisas, para trazer cura, libertação. Mas isso é só o poder de Deus. Ah, mas o poder de Deus está onde? Está na igreja, sobre a igreja que busca, que quer, que cumpre a missão. Mas se enquanto eu não assumir, não buscar o poder de Deus, ah, pastor, eu falo, não muda nada. Será que não está faltando unção na tua vida? Será que não está faltando poder, não está faltando realmente dedicação? Será que está, se estava, agora não vai faltar mais, se você quiser entrar nessa onda, porque está vindo uma onda de unção, eu sinto que Deus está derramando coisas. Se você estiver atento, você vai pegar e você vai viver tudo isso daí, a começar da sua casa, na sua família.
E de alguma maneira, eu quero dizer que muitas pessoas, e eu quero orar para que o Espírito revele muitas pessoas, assim como eu. Só que eu espero que o teu, ou a tua, ou as pessoas que Deus já falou que era para você testemunhar, que era para você pregar, era para você fazer diferença. Eu espero que essas pessoas, que eu tenho certeza que cada um de nós temos, que elas não tenham morrido. E se acontecer alguma coisa, tem muitas outras pessoas aí. Que seja apenas uma vida que eu vou ser responsável. Que seja duas, que não seja uma cidade, que não seja uma casa, que não seja familiares e mais familiares, porque eu conheci, Deus me chamou para fazer a diferença. Que não seja, que eu seja igual Cornélio, que a hora que eu recebi a visão, se eu for buscar, se eu for obediente, pode salvar. Se eu trouxer para minha casa, pode salvar a minha casa, a minha família. Eu vou fazer. E eu termino o último ponto. Uma igreja que se move pelo Espírito. Nós como filhos, nós desejamos que a nossa casa, família e amigos se tornem a extensão da igreja. Atos 10, 24 e 27 diz: um dia depois chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os parentes e amigos mais íntimos que ele havia convidado. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou muitas pessoas reunidas ali. Meu querido, agora eu quero terminar falando sobre a igreja nas casas. Você vê aonde acontece o Pentecoste dos gentios, aonde começa a porta de entrada para a salvação chegar até nós, foi numa casa. Foi alguém que abriu a sua casa e falou: não, vem aqui. E ele só não abre, mas ele pede para os seus, ele convida pessoas, ele convida amigos. Nós estamos num momento, numa época, numa geração onde cada um dos seus, com os seus, olha, eu tenho minha particularidade, outro tem, cada um na sua. E a gente não tem sido essa igreja que de alguma maneira, eu quero abrir a minha casa para que a minha casa se torne um ponto de pregação, um lugar para testemunhar, para que a glória de Deus se manifeste. A gente tem dificuldade por causa, minha casa é assim, minha casa é simples, ou minha casa é muito chique, não sei o que. A gente tem, e eu quero dar um testemunho aqui, não sei nem se, tô vendo ela ali. Não pedi permissão, mas vou falar, tá, minha irmã. Eu quero dizer que há um tempo atrás, não era nem célula, era núcleo de estudo. Mas uma mulher foi evangelizada, foi na época pelo irmão Édio. E de repente, vem na minha casa fazer um estudo. Ela sozinha, ela tinha 3 filhos. Dois deles vão estar aqui na conferência de jovens, né, Lucas? A gente estamos pensando, porque hoje são pastores e a gente quer fazer uma reunião dos pastores que saíram dessa casa aqui, Alex, Emílio, Cristiano e tantos outros. Mas, nessa época, os filhos não queriam nem saber de igreja, mas ela leva um núcleo para a casa dela, uma célula para a casa dela. Quando os crentes chegavam, os filhos pulavam a janela para sair. Não, fica não. Mas não interessa, pulava a janela, mas a bênção do Senhor chegava. A unção chegava. As cadeias eram quebradas. A bênção do Senhor estava sendo estabelecida ali. Um desses filhos já tinha tentado suicídio. Um dos que hoje é pastor. Em pouco tempo, esses 2 filhos começaram a gostar, assistir, e na igreja tiveram a vida transformada. O terceiro também teve. Pastores, é a Roseli Sinski Vicalve. Está ali, né, irmã? Levanta a mão aí. Está aqui? Não está aqui? Parece que eu vi. Então, eu confundi. Eu vi pessoas, minha vista falhou. Não está aqui. Mas olha, quem que eu vi ali, será aí mesmo?
mas parecia que estava ali. Então, colocar, não, deixa para lá. Mas é a irmã Roseli. Os filhos dela saíram das drogas, dos dilemas, e hoje são pastores com famílias, mas porque uma mulher abriu a sua casa e falou: vem, eu quero que a minha casa seja uma igreja, eu quero aqui. Ela começou a levantar, ela começou a convidar a vizinha, começou a convidar, e assim por diante. Hoje a gente quer, ora para o meu marido, ora para o meu filho, ora para não sei quem, mas a gente mesmo não quer pagar um preço. Não sei se você sabe a história de Obed-edom. Davi quis trazer a arca para Jerusalém, para o palácio dele, porque a arca representava a presença de Deus. Ele arrumou um monte de coisa, foi lá e vai lá buscar, mas ele esqueceu alguns detalhes, e no caminho, no trajeto, porque não podia relar na arca, quem não era levita, e tinha que o levita ainda tocar nas varetas, não podia relar nessa arca, porque morria fulminado. E teve um problema lá, e daí uma pessoa pegou na arca para não que a arca caísse. Essa pessoa morreu fulminada. Ai, não dá, deixa a arca aí, todo mundo com medo. Obed-edom, pode trazer para minha casa. É o Senhor, é a presença do Senhor, traz para minha casa. Agora eu pergunto, e o medo? E a responsabilidade? Porque eu sei que para a gente abrir a casa, tem responsabilidade, tem dificuldade. Mas eu quero dizer, você vai lá ver a história, está onde aqui? Você não marquei isso daí, estou terminando, meus queridos. 1 Crônicas 13, de 13 a 14. Por isso, Davi desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, de Gade. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses apenas. O que o Senhor fez com a casa dele? O Senhor abençoou a sua família e tudo o que ele possuía. Meu Deus, meu querido, quando nós abrimos a nossa casa, quando a gente abre a nossa vida, quando a gente fala, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é teu, por favor, entra na minha casa, entra na minha vida, entra, o Senhor é dono, o Senhor, e mais do que isso, eu quero que a minha casa seja uma extensão da igreja. Eu quero de alguma maneira que aqui, esse ponto aqui na Vila Guilhermina, no Angaville, em qualquer lugar aqui, esse lugar vai ser estabelecido como uma extensão da igreja. E eu quero que essa rua conheça Jesus através da minha casa, do meu testemunho, daquilo. Meu querido, você não tem noção do impacto que isso gera na tua vida, na tua casa. O que vai acontecer? Meu querido, faça a prova. Provar e ver de que o Senhor é bom. Pergunta para esses líderes de célula, porque muitos desses líderes, às vezes, abre a casa, porque as pessoas, eu sei que às vezes tem dificuldade, mas é aquilo que eu falei, aquele menino aqui, que falou, deu testemunho do Vitor aqui, que ganhou para Jesus o pai, a madrasta, a mãe e o padrasto, 2 famílias. Ele falou que no aniversário, o pai não gostava de crente, não, ele pediu, o pai insistiu, às vezes tem que ir devagar, mas às vezes não, tem gente que já acomoda, não, na minha casa não sei quem não quer, não eu quero. Pergunta para os líderes aí que muitas vezes, não tem casa, ninguém oferece, ninguém faz nada, ninguém quer, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo, pode ser na minha casa. Pergunta se eles estão perdendo alguma coisa de oferecer da casa deles, serem da célula deles. Vou dar exemplo da Vanessa e do Rogerinho. Quando começou a célula lá, não tinha blindex, não tinha varanda, não tinha um monte de coisa, não tinha azulejo, piscina, não tinha piscina, aí olha, não tinha um jardim bonito pra caramba que eles fazem lá, fizeram, Deus abençoou, e a família, peraí, tem algum filho que está fora da igreja? Todos aqui, servindo a Deus, quando fica doente, semana passada, semana retrasada, teve um perrengue, sentiram Deus agindo,
Deus é fiel à sua palavra. Quando a gente se coloca, a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é do Senhor, porque é Ele que me deu. Fala que o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não for lhe dado. E às vezes a gente pega tudo aquilo e fica assim, não, é do meu filho, é meu, é não sei o que, não posso, não, é assim. E daí de repente, a hora que a gente está num perrengue, fica, Deus abençoa, cuidado, aí eu não sei o que, tal. Cara, Deus abençoa o que é dele. Deus cuida do que é dele. Tem muita gente que não tem a bênção de Deus porque não é de Deus, porque é teu. Porque se fosse de Deus, estaria à disposição dele. E eu quero dizer, porque eu estou falando tudo isso? Porque nós temos um projeto audacioso que o Espírito colocou no nosso coração. A gente vai ganhar essa cidade através das células. Nós vamos ganhar a região através da célula. E eu não quero, a gente vai ver certinho, mas eu quero que as células daqui a um tempo comece a ser fixa. Eu quero ter 3 células, 4 células, 2 células em cada bairro. E daí você vai ter que pensar, peraí, eu quero uma célula vai ser na minha casa. Uma célula vai ser aqui. Não, mas todo dia, toda semana eu que vou ter. Não, é a célula que assuma. Eu falei, teve um casal. Você se entregou, viu? Você se entregou. Perdeu o sofá por causa da célula, porque criança destruíram o sofá. Mas do enfeite do sofá, são abençoados. Compraram sofá novo ou não está ainda? Ó o sofá novo ali, ó. Ó o sofá novo. O sofá foi para a barriga. O sofá foi para a barriga. Mas isso não precisa. Eu falei assim, é só chegar. A gente vai ter que disciplinar, inclusive os pais. Está na casa do outro, teu filho pode fazer o que quiser na tua casa. Na casa do outro não pode. A gente vai começar a ensinar isso daí, até isso. Sabe, mas a gente vai precisar. Agora, quem vai ganhar é quem realmente se dispor. E eu faço o desafio, que quem quiser. E se você que não faz parte de célula ainda, eu quero que você não viu ninguém ainda. Você já viu? Quem que é? Caio, Raína e Davi e Giovana. Então vocês já podem ir se dirigindo lá para o fundo. Estão de pilar? Então depois, eu quero que quem não participa de célula e quer viver em célula, eu queria que a igreja inteira começasse a viver em célula. A gente vai se reorganizar as células, talvez a gente precisa abrir 2, 3 células novas, nós vamos abrir. Mas eu queria que a igreja inteira começasse a viver em célula, porque através da célula a gente vai viver isso. A gente vai ver o Espírito Santo ser derramado nas células, a gente vai ver curas, maravilhas, porque aquilo que a gente está vivendo aqui vai ser levado para as casas. Daí o teu vizinho vai chegar, você vai convidar teu vizinho que está doente, você vai falar, não, pode vir para cá porque a gente vai orar, você vai ser curado. Daí vai ser curado. Está com um problema no casamento, você vai chamar e Deus vai fazer o que fez lá na igreja primitiva, porque os sinais seguirão aqueles que creem, mas os que creem estarão indo, fazendo, cumprindo, vão estar buscando o Espírito, a capacitação, e Deus está fazendo. Agora não adianta, senão a gente vai ficar aqui, fazendo culto gostoso, então vamos deixar as pessoas, nisso daí você vai estar, tem testemunho de pessoas que coloca lá na casa, célula, pessoas que nem foram convidadas, chega a ver, eu vi que tem, o que é isso? É tal coisa, eu posso vir? Os peixes estão pulando na rede, e às vezes falta gente, não, mas, e aí, quem se dispõe? Quem enviarei, quem há de ir por nós? É só quem consegue contemplar o Deus assentado, o Rei dos Reis assentado no alto e sublime trono, porque depois dessa visão, você não consegue falar assim, não, eu não vou, pelo contrário, você fala, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu sei que esse Rei que está sentado no alto e sublime trono, vai estar sempre sustentando, cuidando, provendo e fazendo todas as coisas. Então eu gostaria de verdade, que você que não participa em célula ainda, que você procure as pessoas aí hoje, para de repente a gente vai se organizar, talvez leve 1 semana, 2, mas a gente vai se organizar, ver se vai colocar você em alguma célula, ou se vamos montar uma célula nova, mas eu gostaria que todos participassem, isso é bênção para você. Pastor, eu quero, o que tem? Você tem que se comprometer com a célula, então não quero.
Pô, então você não está querendo. Experimente se comprometer, ser um Cornélio, ser um Pedro. Você vai ver o que Deus vai fazer em nome de Jesus.